Ora, hoje vamos falar do sacramento. Cristo instituiu o sacramento. O que os emblemas do sacramento ensinam sobre a expiação de Jesus Cristo Salvador deseja que nos lembremos do seu grande sacrifício expiatório, que guardemos seus mandamentos para nos ajudar nisso. Ele ordenou que nos reuníssemos com frequência e partilhássemos do sacramento. O sacramento é a ordenança sagrada do sacerdócio que ajuda a lembrar-nos da expiação do Salvador. Durante o sacramento partilhamos o pão e a água ao vinho, e fazemos isso em lembrança da carne e do sangue do Cristo em sacrifício de nós. Ao partilharmos o sacramento, renovamos os convênios sagrados com o Pai Celestial. Pouco antes da sua crucificação, Jesus Cristo reuniu os seus apóstolos em cenáculo, sabia que logo morreria na cruz. Essa foi a última vez que ele se reuniu com esses homens tão amados antes da sua morte. O Senhor queria que eles se lembrassem dele, a fim de que permanecessem fortes e fiéis. A ajudá-los a fazer isso, Cristo instituiu o sacramento. Partiu o pão em pedaços e abençoou, então disse: Tomai, comei isto, em lembrança do meu corpo que dou por resgate de vós. A seguir tomou um copo de vinho, abençoou e deu aos apóstolos para que bebessem, dizendo: Isto é a lembrança do meu sangue, que é derramado por todos que crerem em meu nome para a remissão de seus pecados. Mateus 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 24, Lucas 22, 15, 20. Depois da sua ressurreição, Jesus veio às Américas e ensinou aos nefitas a mesma ordenança. A terceira de Néfi 18, 1, 11, 10, 1, 9. Após a restauração da Igreja dos últimos dias, Jesus novamente ordenou a seu povo que partilhasse o sacramento em memória dele, dizendo: É conveniente que a Igreja se reúna a miúdo para partilhar o pão e o vinho em lembrança do Senhor Jesus Cristo. Doutrina e Convênios 20:75. Como é administrado o sacramento? A Escritura explica exatamente como deve ser administrado o sacramento. Os membros da Igreja reúnem-se todos os domingos para adorar e partilhar o sacramento. Doutrina e Convênios 20:75. O sacramento é administrado por aqueles que possuem autoridade para o tal. Um sacerdote, o portador do sacerdócio de Melquisedeque, parte o pão em pedaços, ajoelha-se e abençoa. Doutrina e Convênios 20:76. Um diácono ou outro portador do sacerdócio distribui o pão do sacramento à congregação. A seguir, o sacerdote ou portador do sacerdócio Melquisedeque abençoa a água e também é distribuída aos membros. Jesus deu vinho aos discípulos quando instituiu o sacramento. Entretanto, uma revelação moderna, ele diz que não importa o que comemos ou o que bebemos durante o sacramento, desde que nos lembremos dele. Doutrina e Convênios 26, 2, 3. 27, 2, 3. Hoje os santos últimos dias bebem água em vez de vinho. Jesus revelou as palavras exatas para as duas orações sacramentais. Devemos ouvir atentamente as belas orações e tentar compreender o que estamos prometendo e o que nos está sendo prometido. Esta é a oração usada para abençoar o pão. Ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que abençoe e santifiques este pão para as almas que todos partilharem dele, para que comam em lembrança do teu corpo, teu Filho, e testifica-te, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo para sempre, guardar os mandamentos que lhe deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Doutrina e Convênios 20:77. Esta é a oração usada para abençoar a água. Ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que abençoe e santifique este vinho ou esta água para as almas de todos que beberem dela ou dela, para que façam em lembrança do sangue do teu Filho, que por eles foi derramado, e testifica-te, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Doutrina e Convênios 20:79. Os convênios que renovamos no sacramento. Os convênios renovamos no sacramento, que bênçãos o Senhor nos promete se cumprimos esses convênios. Toda a vez que partilhamos do sacramento, renovamos convênios com o Senhor. Um convênio é uma promessa sagrada entre o Senhor e os seus filhos. Os convênios que fazemos não são mencionados claramente nas orações sacramentais. É importante saber quais são esses convênios e o que eles significam. Fazemos o convênio de estar disposto a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Fazendo isto, mostramos que estamos desejosos de nos identificar com Ele e a sua Igreja. Comprometemos-nos a servi-lo e a servir o seu nosso semelhante. Prometemos que nunca envergonharemos ou difamaremos esse nome. Fazemos o convênio de sempre nos lembrarmos de Jesus Cristo. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, nossas ações serão influenciadas por Ele e a sua missão. Prometemos guardar seus mandamentos. Tomamos sobre nós essas obrigações quando somos batizados. Doutrina e Convênios 20:37, Mósias 18, 6, 10. Assim, quando tomamos o sacramento, renovamos os convênios que fazemos quando fomos batizados. Jesus nos deu um modelo para a participação no sacramento. Terceira de Néfi 18, 1, 12. Disse que devemos seguir esse modelo, por arrependendo dos nossos pecados, acreditando em seu nome, então recebemos a remissão de nossos pecados. O Senhor promete que, se guardarmos os nossos convênios, teremos sempre o seu Espírito connosco. Uma pessoa guiada pelo Espírito terá o conhecimento, a fé, o poder e a retidão para ganhar a vida eterna. A nossa atitude ao partilharmos o sacramento. Como podemos preparar-nos para tomar o sacramento? Em que podemos pensar durante o sacramento para ajudar-nos a lembrar da expiação do Senhor? Antes de tomar o sacramento, precisamos preparar-nos espiritualmente. O Senhor salienta que ninguém deve tomar o sacramento indignamente. Isso significa que precisamos arrepender-nos dos nossos pecados antes de tomar. Os Escritores dizem: se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento, que haja uma reconciliação. 46.4. O Senhor instituiu os seus 12 discípulos a fitas dizendo: não permitireis
sabendo alguém que participa indignamente da minha carne e do meu sangue quando o administrares. Porque todo aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue indignamente, o nome come condenação para a sua alma. 3 Néfi 18, 28, 29. Durante o serviço sacramental, precisamos tirar da mente todos os pensamentos mundanos, devemos ficar em espírito de oração, ser reverentes, pensar na expiação do Salvador, ser gratos por ela, devemos também examinar a nossa vida, procurar meios de melhorá-la, renovar a nossa determinação de guardar os mandamentos. Não precisamos ser perfeitos antes de praticar o sacramento, mas precisamos ter o espírito de arrependimento no coração, o ato, a atitude com que partilhamos do sacramento influencia a experiência que temos naquele momento. Se tomamos o sacramento com o coração puro, recebemos as bênçãos prometidas pelo Senhor. Algumas escrituras que mostram isso. 1 Coríntios 11, 27, 29. Tomar o sacramento indignamente. Jesus é a água viva. João 4, 5, 14. Jesus é o pão da vida. João 6, 30, 35.